Olá, seja bem-vindo a mais um podcast O Propósito. Aqui nós temos como princípio, como valor, edificar a sua vida. Mostrar pessoas comuns que a partir daquilo que viveram, da transformação que Deus fez na vida delas, vivem o propósito e podem hoje ajudar outras pessoas carregando essa graça, carregando esse testemunho daquilo que Deus faz na vida de alguém. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, um querido amigo. Ele é pastor, ele carrega uma mensagem poderosa a respeito de ouvir o céu. E é o nosso querido pastor Rafael Lopes. Meu amigo, muito obrigada por aceitar esse convite de estar aqui comigo, com nossos amigos, compartilhando aquilo que Deus tem derramado na sua vida. Eu já quero confessar que eu estava vendo ali algum movimento de podcast, gravação, e no meu coração veio assim, rapaz, será que eu vou participar desse podcast, hein? Rapaz, tinha nem dito isso, né? Meu Deus, a honra. Eu tenho a honra aqui, meu amigo, de ter você. Muito feliz, minha amiga, muito feliz Obrigada. De participar. Tenho certeza, né? Por conhecer você, por conhecer a sua família. Eu sei que tudo aquilo que você busca tocar, busca realizar, tem a ver com o reino de Deus, tem a ver com alcançar vidas, tem a ver com o propósito do Senhor. E eu sei que grandes coisas o Senhor vai fazer através da mensagem que vai fluir desse podcast. Eu estou muito feliz, né? Você já me apresentou, sou Rafael Lopes, sou casado com a Tamires, pai da Esté, de 4 anos. Linda Esté. Uma menina, assim, incrível, maravilhosa, que o Senhor nos presenteou. Eu digo que a Esté é do Senhor, né? E o Senhor nos dá a oportunidade, eu oro todos os dias. Pai, me ajuda a cuidar da Esté como o Senhor deseja cuidar da minha esposa como o Senhor deseja cuidar. Amém. Porque eu acredito muito nisso. Estou muito feliz, né, de poder participar desse podcast e de poder liberar uma mensagem, poder compartilhar algo, é um testemunho. Às vezes as pessoas só precisam de uma palavra. Uma palavra que vem da boca de Deus. Eu estava conversando ontem com um casal amigo e a gente falando exatamente sobre isso. Às vezes para você, assim, nossa, é algo tão simples, eu não tenho nenhuma história, nenhum testemunho, nada demais. Mas é aquela mensagem, aquele testemunho que alguém precisa ouvir, que vai fazer diferença na vida daquela pessoa, né? Exatamente, eu acredito muito nisso. Eu acredito que quem entende que Deus fez algo na sua vida se torna alguém que Deus conta. Quem entende que Deus já realizou algo dentro de você, por mínimo que seja, né? Não tenho como não lembrar da Bíblia, do cego. O cego, as pessoas chegaram para o cego e disseram, como foi? Como foi essa cura? O que foi que aconteceu? E o cego só tinha uma coisa para dizer, ele dizia, eu não sei. O que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. Ou seja, ele foi curado, com aquela cura ele já virou um evangelista, já virou um pregador da palavra. Na verdade, é interessante porque a Bíblia faz muito esse tipo de menção sobre testemunhar. O endemoniado em Gadara foi um exemplo, porque ele foi liberto por Cristo, por Jesus ali, daqueles demônios que tanto atormentavam, era conhecido na cidade, e ele queria caminhar com Jesus, e Jesus disse assim, não, fica aqui na cidade e conta o que aconteceu. Exatamente. A mulher samaritana foi da mesma forma. Isso. Ela foi na cidade, testemunhou, ela só contou aquilo que ela tinha vivido, a experiência que ela teve com Cristo, e aquilo alcançou toda a cidade, todo aquele povoado, trouxe transformação, né? Sobre esse compartilhar de testemunhos, é que Deus... É como se Deus quisesse só encontrar o canal. Isso. Quando eu me permito ser boca de Deus... Né, amigo? E você carrega muito essa mensagem. E eu gosto sempre de pensar, sabe? Eu sempre falo para as pessoas, eu digo assim, Deus nunca desperdiça nada. Não é que, Rafael, Deus está me dando uma doença, Deus está me dando um problema. Não, a questão não é essa. A questão é que Deus não desperdiça nada. Em tudo, Deus vai aproveitar para poder gerar um testemunho, gerar uma cura, gerar uma libertação. Em tudo, Deus vai aproveitar para poder a gente olhar e dizer, peraí, se não fosse Deus, isso daqui não tinha acontecido. Se não fosse a presença de Deus na minha vida, isso daqui não tinha se manifestado. Se não fosse a graça de Deus, então, independente de você que está aí, independente do que você está vivendo, do que você está passando, independente do que aconteceu, independente do passado que você carrega, saiba que em tudo Deus quer gerar um testemunho, em tudo Deus quer transformar essa maldição, talvez, em bênção, em tudo Deus vai te dar uma nova história para que você possa servir pessoas, amém, né? Amém. É para isso que a gente está aqui. Billy Graham tem uma frase, né? Você talvez seja a única Bíblia que muitos vão ler.
Então, muitas vezes é esse testemunho que desperta as pessoas para aquilo que Deus pode fazer. Hoje eu estava conversando com uma amiga que o pai está internado, passou por um problema de saúde e o pai era ateu. Meu Deus. Por muitos anos, e ela é uma mulher de Deus, de oração, e era algo pelo qual ela orava, sempre orou muito, né? E sempre incomodou muito ela. Poxa, eu creio nesse Deus, e meu pai é ateu, e ele agora passou por um problema de saúde, e ela perguntou para ele: pai, o senhor realmente não acredita que foi Deus que te deu a vida de novo, que te deu esse livramento? E aí ele disse: minha filha, agora eu creio que foi esse Deus que você tanto fala que me deu livramento. E ela me contando, chorando, dizendo assim, ela, amiga, Deus não desperdiça a nossa dor. Eu creio que Deus, como você falou, Deus não envia a dor, mas Ele não perde a oportunidade de nos ensinar nesses momentos, né? Eu creio muito nisso, né? E assim, eu olho assim para minha história, sabe, Thalita? A gente está falando aqui de propósito, né? E eu fico pensando, viver o propósito de Deus, ele na verdade é a grande ideia de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque quando a gente vive o propósito de Deus ele é carregado de capacidade, ele é carregado de força, ele é carregado de significado, ele é carregado de vida, ele é carregado de motivo para continuar vivendo. Por isso que as pessoas fora do propósito, elas vivem perdidas, elas vivem ali no automático, elas acabam vivendo uma vida que sem sentido, né? Por quê? Porque, e aí entra, né? Eu fico pensando, e aí entra o grande engano das pessoas, que elas acham assim, como é que eu vou fazer isso para Deus? Como é que eu vou viver algo, sabe, ser usado por Deus? A pessoa diz, eu não tenho capacidade. Mentira. O propósito, ele é carregado da capacidade necessária. Em algum momento você já se sentiu incapaz? Amiga, eu preciso, assim, eu tenho um projeto, né, chamado Ouvindo o Céu. E foi um projeto que o próprio Senhor me deu. E antes, né, eu já sabia. É muito interessante porque eu já sabia, eu já tinha consciência de que Deus queria me usar, eu já tinha consciência de que Deus queria fazer algo através da minha vida, Deus já me usava, Deus já fazia muitas coisas através da minha vida, pregando, acompanhando pessoas, cuidando de gente já há um tempo. Só que eu encontrava dentro de mim uma necessidade de algo a mais. Como se fosse o próprio Deus dizendo, Rafael, eu quero um pouco mais. Tem mais. Tem uma profundidade maior, tem um alcance maior. E toda vida que eu pensava nisso, eu ficava preocupado com o que os outros iam pensar, eu ficava preocupado se eu ia dar conta, eu ficava preocupado. Então, eu nunca avançava. É como se eu olhasse para a minha vida no passado e eu me via indo até certo ponto. Mas passar dali era inviável para mim, porque eu ficava, meu Deus, o que é que vai acontecer? Como é que vai ser? O que é que meus amigos vão pensar? O que é que as pessoas vão olhar? Como é que as pessoas vão me julgar? Eu ficava com isso e isso durou anos e anos e anos e anos. Retardando o propósito. Exatamente. E aí o Ouvindo o Céu é muito significativo, por quê? Tem um texto do paralítico do tanque de Betesda, que ele é um dos textos que norteiam o Ouvindo o Céu. O homem tinha 38 anos, havia 38 anos que estava paralisado, que estava lá, acreditando numa conversa que ninguém sabe se era verdade, se era uma lenda, e esperando que o anjo descesse nas águas, tocasse, e aí quem tocasse nas águas primeiro seria curado, e ali estavam cheios de doentes, ele dentro de um ambiente de doença, ele vivendo num ambiente de limitação, até que Jesus chega. E Jesus olha para ele e diz, só para poder, né, pegar o texto direito. Jesus chega para ele e diz, tu queres ser curado? Tu queres ser curado? Parece tão óbvio, né? O cara tá lá, tá doente, tá lá paralisado há 38 anos e Jesus chega, quer ser curado? Tipo assim, teoricamente seria óbvio, Jesus. Óbvio que eu quero ser curado. Só que se fosse tão óbvio assim, talvez Jesus não tivesse perguntado. Na verdade, não era tão óbvio assim. Porque será que aquele homem ele não podia dar um pulo, sair bolando, pedir alguém me joga na beira aqui, do tanque, me coloca aqui, deixa eu ficar dentro dessa água aqui, para poder eu já, né? Então, cada um sabe as justificativas que carrega. Verdade. E quando eu ouvi o céu, né? Porque aquele homem ouviu o céu. Jesus disse, levanta, pega o teu leito e anda. A Bíblia diz que imediatamente ele levantou, pegou o leito
e andou. Essa palavra, ela virou uma chave dentro de mim. Eu já conhecia esse texto há 14 anos, mas teve um dia que aquela palavra entrou de uma forma tão poderosa dentro de mim que eu disse, peraí, não importa se ele passou 38 anos, não importa o tamanho da limitação que ele carregava, não importa as justificativas que ele dava, quando ele ouviu a voz de Jesus, ele levantou, pegou o leito e andou. E aí, aquilo virou algo dentro de mim, né? Você que está aí assistindo, quem sabe, carrega uma paralisia, carrega uma dúvida, carrega algo que te limita. A palavra para você hoje é levanta, pega o teu leito e anda. Levanta, pega o teu leito e anda. O que você precisa é ouvir a voz de Deus, que vai gerar cura, libertação, restauração, transformação e vai ativar a tua vida. E foi isso que aconteceu. Nunca é tarde, na verdade. Exatamente. Né? Nunca é tarde para se mover, para se posicionar em direção ao propósito. Exatamente. Porque às vezes existem pessoas que talvez digam assim, nossa, eu já perdi muito tempo, eu já estou com a idade avançada. E engraçado que hoje eu amanheci com aquela passagem, eu não lembro agora o livro, né, que fala que os velhos sonharão, né? Os jovens terão visões e os velhos sonharão. Parece incongruente alguém que já chegou numa idade avançada, carregar sonhos a respeito do futuro, mas é isso que Deus faz, é mostrar que não existe uma limitação para a perspectiva que Ele tem, né? Que não existe limitação física, não existe limitação de idade, não existe limitação de capacidade. Eu muitas vezes, eu agradeço muito a Deus porque eu digo o temperamento que Ele me deu, às vezes eu falo para depois pensar, né? Tem horas que isso não é tão bom. Mas em alguns momentos, eu acho que Deus conta com essa ousadia da gente, de vai, fala, mas o que eu vou falar? Não sei, eu sei que na hora que eu abrir minha boca, o Espírito Santo vai me encher e pronto, o que eu preciso eu tenho essa mesma ouvir o céu, o que eu preciso é estar na frequência do céu, para ouvir o que Ele tem para dizer, não é sobre a minha capacidade, é sobre o que o céu tem a dizer, né? E o propósito de Deus, ele a nível de tempo humano, a nível de tempo natural, ele é atemporal. Verdade. Porque o propósito de Deus está conectado com o tempo de Deus. O propósito de Deus não está conectado com o nosso tempo. Do passo que, quando, independente do tempo que eu perdi, independente das coisas que eu falhei, independente dos pecados que eu cometi, quando eu decidi me conectar a esse propósito, automaticamente eu vou sair desse tempo natural, que talvez eu estou desgastado, que talvez eu estou cansado, que talvez eu estou sobrecarregado, e eu vou entrar no tempo eterno. Uau! E aí quando eu entro... Sai do Cronos para o Kairos. Exato. Sai do Cronos e vai para o Kairos. E ali, né, existem muitas palavras proféticas que eu já ouvi nos últimos dias, e eu vejo que é uma liberação profética nesse tempo, que é um tempo de aceleração. Né? Um tempo de aceleração. Só que o tempo de aceleração, ela não acontece no Cronos. O tempo de aceleração acontece no Kairos. E quando esse tempo acontece lá, o Cronos tem que se render. Na verdade, quando o Kairos se encontra com o Cronos. Aí pronto. Aí não tem pra ninguém. Aí não tem pra ninguém. Aí a viver. vontade de Deus se manifesta. E aí, minha amiga, amém. o propósito Glória se cumpre. Glória a Deus.